Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Você entende o que esta passagem bíblica quer dizer? Você já se sentiu em dúvidas diante de uma decisão importante? Se a resposta à primeira pergunta for não e a segunda for sim, esta palavra é para você, este vídeo é para você. Fica comigo, que eu vou te contar. Olá, eu sou o pastor Gilberto Esteves e hoje você saberá a resposta a esta pergunta. Mas antes, se você é novo por aqui, considere se inscrever em nosso canal, curta este vídeo e deixe aqui o seu comentário para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e apresente para mais pessoas. Então vamos lá. O capítulo 30 de Deuteronômio contém inúmeras orientações de Deus ao seu povo para quando este entrasse na terra prometida. O versículo que lemos, o versículo 19, é parte deste contexto e o que pretendo mostrar para vocês hoje está dentro deste tema proposto. Vou tomar como base somente o versículo 19, ok? A vida é feita de escolhas, irmãos, desde as decisões mais simples do dia a dia até aquelas que definem o rumo da nossa existência. Estamos constantemente tomando decisões e diante de muitas alternativas. Como bons arminianos, em muitos aspectos que somos, acreditamos que Deus, em sua infinita sabedoria, nos concedeu o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre seguir ou não os caminhos do Senhor. O texto de Deuteronômio 30:19 nos confronta com uma verdade atemporal. Nossas escolhas determinam nosso destino espiritual. A vida que Deus oferece está dentro de nós, mas cabe a cada um decidir se andará no caminho da obediência ou no caminho da rebeldia. Este livro é um grande discurso de Moisés antes da sua morte, na qual ele renova a aliança entre Israel e o Senhor. No capítulo 30, Moisés apresenta duas opções: vida e bem ou morte e mal. O termo hebraico usado aqui para escolher carrega a ideia de uma decisão deliberada, ponderada, moralmente consciente, queridos. Não é uma escolha casual, mas uma decisão que envolve o coração, a nossa mente e também a nossa vontade. Quando Deus diz, escolhe, pois, a vida, Ele não apenas ordena, mas oferece uma direção, o caminho da obediência que resulta em bênção e comunhão com Ele. Deus capacita o ser humano com a liberdade moral de escolher, mas também, irmãos, responsabiliza o homem por sua escolha. Cada decisão revela quem somos e a quem damos prioridade, a vontade de Deus ou a nossa própria inclinação carnal. A vida espiritual floresce quando nossa escolha está alinhada com a vontade de Deus. Israel estava às portas da entrada da terra prometida. Após 40 anos no deserto, uma geração estava se levantando, uma nova geração, e Moisés estava consciente de que não iria entrar em Canaã. Então, ele exorta o povo a permanecer fiel no Senhor. O contexto cultural aqui é de transição e decisão. O povo deixaria a incerteza do deserto e passaria a viver na abundância de uma terra fértil que emana leite e mel. Porém, essa transição exigia fidelidade. O antigo costume do Oriente Médio era de firmar alianças entre testemunhas. Aqui, os céus e a terra são essas testemunhas que reforçam o peso da responsabilidade. Moisés deixa bem claro que a obediência traria a bênção e prosperidade, mas a desobediência traria destruição, maldição e muita ruína no povo. Por isso, irmãos, fazer a escolha certa não é apenas decidir de forma racional, mas principalmente espiritual. Em nossa jornada, Deus continua colocando diante de nós o mesmo convite: vida ou morte, bênção ou maldição. A escolha revela o senhorio que domina o nosso coração.
Escolher a vida é escolher obedecer a Deus, perdoar, amar, servir, andar em fé e rejeitar o pecado. É uma decisão diária. As consequências de nossas escolhas não atingem apenas nós, mas também nossas famílias e gerações futuras. Não como maldição hereditária, como muitos acreditam. Porque de hereditário na Bíblia, querido, somente o pecado. Só isso mesmo. Mas como fruto das nossas escolhas. Moisés apresenta diante do povo um dualismo ético e espiritual. Não é apenas sobre longevidade terrena, mas sobre comunhão ou separação do Senhor, que é algo muito mais profundo. Quais as 3 lições que aprendemos com esta história? Vamos lá. A primeira delas: a vida é feita de escolhas que revelam o nosso coração. O coração na Bíblia não é apenas o centro das emoções, mas o núcleo da personalidade humana, a sede da vontade, do intelecto, da consciência e do caráter espiritual também. É a fonte de onde emanam as intenções, os pensamentos, as motivações mais profundas do nosso ser. Moisés não estava apenas instruindo o povo a fazer uma escolha moral, mas espiritual, como eu já falei anteriormente. E o tipo de decisão que tomamos revela quem realmente, irmãos, governa o nosso coração. Se somos nós mesmos ou o Espírito Santo de Deus. A compreensão de que as nossas escolhas revelam o coração tem implicações profundas para a nossa vida diária. Pergunte a si mesmo: minhas palavras, minhas ações, minhas prioridades e minhas decisões diárias refletem um coração que ama a Deus e busca a sua vontade? O que minhas escolhas sobre o tempo, dinheiro, relacionamentos revelam sobre os meus valores mais profundos? Provérbios 4:23 nos exorta a proteger o nosso coração acima de tudo. Isso significa ser intencional sobre o que permitimos entrar em nossa mente e espírito através da mídia, dos relacionamentos e pensamentos. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Está lá em Provérbios 4:23. Alinhe o seu coração com a palavra de Deus. Oração e comunhão saudável, queridos. O profeta Jeremias nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Assim como um GPS precisa ser ajustado para seguir o destino certo, nossos corações precisam ser guiados pela palavra de Deus, para não errarmos e não nos perdermos pelo caminho. Peça diariamente que o Espírito Santo direcione as suas escolhas e alinhe a sua vontade à vontade do Senhor. O coração guiado por Deus, irmãos, faz escolhas que conduzem à vida. Em segundo lugar, a escolha certa requer obediência. Isso mesmo. O caminho da vida com Deus, queridos, está associado à obediência à sua palavra. Já dizia o profeta Amós: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Amós 3:3. Escolher Deus implica confiança nele, mesmo quando o resultado parece não ser o que nós estamos esperando. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Abraão escolheu obedecer quando Deus o mandou sair da sua terra, sem saber para onde ia. A sua fé foi recompensada pela sua obediência. Quando estiveres diante de uma decisão difícil, pergunte a você mesmo: isso agrada ao Senhor? Jesus faria isso em meu lugar? E haja pela fé, e não pelo medo, e muito menos pela dúvida. A fé nos capacita a escolher que é certo, mesmo quando o caminho parece incerto. Decisões corretas, irmãos, trazem tranquilidades à nossa alma. Vejam o que o profeta Isaías falou: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 3 e 4. A paz, queridos, é um sinal de que estamos no centro da vontade do Senhor. Observe se a sua decisão traz paz ou inquietação ao seu coração. Nossas escolhas diárias são como o DNA do nosso espírito, revelando a verdadeira condição do nosso coração.
Isso nos lembra que não somos apenas o que fazemos, mas o que fazemos é um reflexo de fato de quem somos no nosso íntimo. Em terceiro lugar, a escolha certa produz vida e bênção para a posteridade. Observe o que Moisés diz: para que vivas tu e a tua descendência. No mundo antigo, irmãos, a escolha de um líder ou patriarca, ela afetava toda a sua família. Quando Acã pecou, Deus não disse Acã pecou, mas Israel pecou. Não só Acã foi morto, mas toda a sua família, toda a sua geração deixou de existir, queridos. A fé ou infidelidade de uma geração moldava o destino da próxima. As escolhas espirituais que hoje fazemos impactam nossos filhos e toda a nossa casa e a nossa geração futura. Optar por seguir a Deus é também um ato de amor pelas gerações que virão. Escolher a vida não é um evento isolado, mas um estilo de vida, ou seja, todos os dias eu tenho que optar pela vida. A obediência contínua traz frutos de paz, prosperidade espiritual e comunhão com Deus. A história de José no Egito nos mostra que, mesmo em meio à tentação e injustiça, escolheu o caminho da fidelidade. Deus o exaltou no tempo certo e nós conhecemos muito bem a história. Permaneça firme na escolha pela vida, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, não forem aquilo que você espera. Cada ato de obediência nos aproxima mais da vida, queridos, da vida abundante que Deus nos prometeu. A escolha da vida estava diretamente ligada à obediência à lei, o que garantia prosperidade, estabilidade em Canaã, mas a desobediência, por outro lado, traria maldição, exílio e morte nacional. Olhem o que diz Deuteronômio 30, 17 e 18. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás por longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Está lá em Deuteronômios 30, 17 e 18. São os dois versículos anteriores ao versículo que nós escolhemos para ser o versículo base desta reflexão. Moisés, na verdade, irmãos, ele apresentava a obediência não como um fardo, e sim como um caminho de bênção para ser seguido. Em nossa vida moderna, Canaã simboliza a plenitude da promessa divina. A obediência a Deus ainda é o caminho para experimentarmos o seu propósito e as suas bênçãos em nossas vidas. A escolha pela vida é diária e progressiva. Escolha cada manhã seguir a Cristo, mesmo nas pequenas decisões, e você experimentará o poder transformador do Senhor. Eu quero concluir dizendo que Deus continua hoje diante de cada um de nós, dizendo: escolhe, pois, a vida. Escolha obedecer. Ele não força, mas ele convida. A vida abundante, a bênção e a comunhão estão disponíveis no Senhor, mas dependem da nossa decisão. Em meio ao mundo de caminhos confusos e vozes contrárias, irmãos, o Senhor chama a andar pelo caminho estreito, mas seguro, que conduz à vida eterna. Que possamos escolher todos os dias viver em fidelidade e intimidade com aquele que é a própria vida, Jesus Cristo. Oh, meu irmão, que Deus te abençoe com esta palavra. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, porque isso é bênção para nós. Escolhe, pois, a vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.